Veremos agora o grupo 2. Temos um novo texto e a pergunta 1 diz o seguinte: na primeira parte do discurso, José Tolentino Mendonça dirige-se às mulheres e aos homens do meu país, na medida em que são estes que. Ora, não poderia ser a A, porque diz constituem a pátria ao ocupar o território nacional. Ora, se nós formos ver aqui o texto, ele diz claramente que incluímos sim as pessoas do território continental, mas também o espaço físico nacional ou nas extensas redes da nossa diáspora. Portanto, tudo aquilo que pode ir para além do território nacional. Portanto, claramente que a primeira opção não seria. Constroem relações com o território vizinho, alargando os limites da nação. Fala-se de território vizinho? Fala-se, diz aqui, a cultivar as suas relações ao seu território de vizinhança. Ainda que se fale sobre isso, é apenas uma parte do que ele diz. Portanto, não é só o construir relações com o território vizinho que faz parte, é muito mais coisa. É tratar do seu trabalho, da sua família, a cultivar as relações com o território vizinho. Portanto, são mais do que isso. Portanto, não poderia ser a opção certa. Ficaríamos entre a C e a D. Ora, a C diz: constituem as raízes de Portugal, preservando as tradições da República. Ainda que se fale da tradição da República logo no início do texto, nada é dito sobre a questão de preservar essas tradições, mas antes a ideia de construir a sociedade como um todo ao desenvolver a ação individual. Cada português é uma expressão de Portugal e é chamado a sentir-se responsável por ele, pois quando arquitetamos uma casa não podemos esquecer que nesse momento estamos também a construir a cidade. Portanto, a ideia de que todos vamos edificar o todo. Então, claramente que seria aqui a opção D. Segunda pergunta. Na opinião do autor, expressa no segundo parágrafo, a poesia é uma herança prodigiosa de Camões porque nos liberta do conhecimento do Portugal quinhentista. Não faz sentido, não é? Ainda que exista a menção à ideia dos 500 anos, não é? Se à distância destes quase 500 anos continuamos a evocar coletivamente o seu nome, não é apenas porque nos ofereceu, portanto, nada nos diz sobre libertar o conhecimento do Portugal quinhentista. Depois B, tem a capacidade extraordinária de estimular o questionamento e a descoberta de si e do mundo. Sim, portanto, é esta a ideia, já que, vamos ver aqui, conduz-nos a nós próprios, diz aqui. Conduz-nos a nós próprios. Conduz-nos com uma lucidez veemente a representações que nos definem como indivíduos e como nação. Faz-nos aportar, e esse é o prodígio da grande literatura. Portanto, a ideia que realmente que a poesia tem a capacidade de nos estimular o questionamento e a descoberta de nós mesmos. Vamos aqui então à pergunta 3. Ao afirmar que Camões desconfinou Portugal no século XVI e continua a ser para a nossa época um preclaro mestre da arte de desconfinamento, o autor associa ao sentido de desconfinamento ideias como... Se nós formos ver aqui o final do texto, nós temos aqui referência à ideia do desconfinar, não é? Desconfinar não é simplesmente ocupar de novo o espaço comunitário, mas sim modelá-lo de forma criativa. Portanto, se mencionamos a questão do criativo, então não pode ser conformismo, porque conformismo é nós usarmos as mesmas regras, adaptarmos às mesmas regras sem modificar nada, não é? Conformarmos, não é? Manter as mesmas tradições, as mesmas regras, sem qualquer tipo de criatividade. Então a opção D estava fora de questão. Na verdade, ele diz o contrário, diz que nós devemos usar de ousadia, porque ele diz que numa estação de tetos baixos, Camões é uma inspiração para ousar sonhos grandes. Então fala da ideia da ousadia, de sermos, queremos mais, de fazermos mais e de tentar sermos mais criativos e, portanto, claramente aqui a ideia da opção C.
ousadia e responsabilidade social. 4. A única frase em que estão presentes deíticos pessoais e temporais é... Só poderia ser opção C, já que temos aqui um deítico temporal, hoje, e também temos um deítico pessoal na ideia do me dirijo, portanto a ideia de pessoa, não é? Eu é o deítico pessoal e temos o tempo que é o hoje. Hoje eu dirijo-me. Então claramente temos o deítico pessoal e temporal aqui presentes. Pergunta 5. A única oração subordinada substantiva completiva é... Ora, se nós formos à linha 4, aqueles e aqueles que dia a dia o constroem. Portanto, o que dia a dia o constroem é uma informação que está a acrescentar algo ao nome. Aquelas e aqueles são nomes. Então, se acrescentamos informação ao nome e não ao verbo, não pode ser uma subordinada substantiva completiva. Uma subordinada substantiva completiva seria, por exemplo, eu disse que tinhas de estudar. Portanto, eu disse que. Ora, o disse é o verbo. O que vem a seguir é então a completiva. Porquê? Porque está a completar o verbo, não a completar o nome. Portanto, se for um nome, não é completiva. Se for um verbo, sim, é completiva. Vamos ver a outra opção. Que ela não viveria sem as raízes, linha 14 e 15. E, portanto, ou quando queremos interpretar a árvore, não podemos esquecer que ela não viveria sem as raízes. Portanto, não podemos esquecer o quê? Que ela não viveria sem as raízes. Então aqui sim temos uma completiva, porque está a completar a frase, está a associar-se ao verbo e não ao nome, não é? Nós não podemos esquecer, não é? Esquecer é um verbo. Então, completa a ação, completa aqui a ideia do que está a ser dito. Se nós tirarmos da frase, deixa de fazer sentido e completa então aqui a nossa frase. É uma substantiva completiva claramente. Se fôssemos olhar para as seguintes, iríamos encontrar o mesmo problema que vimos na opção A, ou seja, estaria a completar o nome e não o verbo. Por exemplo, podemos ver a C, que fazemos da vida, linha 22. A experiência oceânica que fazemos da vida. A experiência oceânica que fazemos da vida. Então, experiência oceânica é um nome. Como é que nós sabemos que é um nome? Porque tem a experiência oceânica. Portanto, sempre que eu puder colocar um determinante, artigo definido ou indefinido, atrás significa que eu estou perante um nome, por exemplo, a paixão é um nome, mas se for apaixonei-me, eu não posso dizer a apaixonei-me, não é? Então, a experiência oceânica é claramente um nome e o que vem a seguir está a dar informação sobre esse nome e não a completar a ação, então claramente que essa também não poderia ser. Pergunta 6. Todas as expressões desempenham função sintática de complemento do nome, exceto... Ora, complemento do nome. Se formos à linha 33 e 34, poder modelá-lo de forma criativa. Portanto, poder modelá-lo e depois vem de forma criativa. Portanto, poder modelá-lo de forma criativa não é um complemento do nome, porque está a completar aqui a ação. Poder modelá-lo de que forma? De forma criativa. Então não está associado a um nome, não está a acrescentar informação sobre o nome, não é um complemento do nome. Vão perceber que é diferente, por exemplo, da B, que vai complementar o nome. Ora, vamos ver, linha 16. Portanto, esta seria a opção certa, não é? Porque esta é aquela que não está a fazer a função de complemento do nome. Vamos ver a linha 16 para perceberem aqui a ideia. Linha 16. Pensemos no contributo de Camões. Ora, contributo
é um nome, contributo é um nome e o que vem a seguir é a dar um complemento a esse nome. Não é um contributo qualquer, é o contributo de Camões. Então complementa claramente o nome, ao contrário da anterior. Poderíamos ver também a C e ver que é a mesma coisa, ou seja, isto são complementos do nome. De nós mesmos, linha 26. Aquela consciência última de nós mesmos. Portanto, aquela consciência de nós mesmos. Portanto, a consciência é o nome, o de nós mesmos, eu estou a especificar que consciência é essa, mas consciência é essa, é consciência do vazio, é consciência do meu vizinho, é consciência de quê? É consciência de nós mesmos. Então eu estou a complementar o meu nome, claramente que é um complemento do nome. Então, como veem, a primeira era a que destoava de todas as outras. Pergunta 7. A frase "a poesia é um guia náutico perpétuo" apresenta, e esta é muito fácil, não é? Esta teria de ser uma situação genérica. É uma frase genérica que diz a poesia é sempre, não é? É um guia náutico perpétuo. Portanto, uma frase genérica, uma situação claramente genérica. Grupo 3. Para uns é o indivíduo que faz a sociedade, para outros é a sociedade que faz o indivíduo. Aqui vou fazer um exemplo de resposta, só para se ter ideia do que é que poderia ser dito. Temos sempre de colocar a introdução, poderemos fazer uma frase mais genérica, não é? Explicar o tema, é importante que expliquemos o tema, então poderíamos dizer que a sociedade é moldada pelos indivíduos. Cada um poderá fazer a diferença e mudar a realidade à sua volta. Mas, da mesma forma que os indivíduos influenciam a sociedade, esta também contribui para mudar a forma de agir e pensar dos cidadãos. Claro, poderíamos colocar um pouco mais de texto, poderíamos colocar menos texto. Aqui é só a ideia das notas para depois estruturarmos o pensamento, mas poderia ser algo deste género. Depois, teríamos de fazer os argumentos e poderíamos estruturar dois argumentos que poderiam ser, por exemplo, povos nórdicos são mais frios e sérios, por um lado, não é? E povos de climas mais amenos têm mentalidade mais aberta. Então a personalidade das pessoas é moldada por fatores exteriores, como os costumes e valores daquela cultura. Um beijo como cumprimento é facilmente aceito em Portugal, mas é visto com maus olhos em algumas culturas asiáticas. Isto faz com que as pessoas se tornem mais calorosas e carinhosas entre si, ou o completo oposto. Claro, poderemos colocar termos como tendencialmente, de forma geral, para não dizer que são todas as pessoas. Outro exemplo seria a televisão, os mídia, as redes sociais reforçam padrões de comportamentos e hábitos que são considerados mais eficazes ou mais aceitáveis. Por exemplo, existe um ideal de beleza que leva os jovens a tentar mudar hábitos para se igualarem àquele molde que é vendido como mais apetecível, desejável. E assim tínhamos dois exemplos e dois argumentos distintos. Claro, utilizar sempre juízos de valor, não é? Dizendo coisas como, na minha opinião, do meu ponto de vista, eu julgo que, portanto, coisas desse género. Claro que aqui é só tópicos de resposta, não um texto em si. Depois, na conclusão, poderíamos colocar, na minha opinião, a sociedade tem um grande peso na forma como as pessoas agem, pensam e interagem entre si. A tendência da humanidade é seguir padrões, já que ser diferente poderá não ser visto com bons olhos. Dessa forma, é importante que estejamos conscientes dessa influência e que façamos a nossa parte para não sermos apenas mais uma ovelha daquele rebanho. Claro, poderíamos aqui moldar, modificar aqui alguma coisa, mas seria esta a ideia, porque no fim temos que colocar a posição, de novo, reforçar a posição que decidimos tomar e dar uma mensagem final, uma frase mais impactante, não é? Foi desta forma que eu resolvi terminar, dando uma imagem impactante aqui de uma ovelha que está a seguir o rebanho e que não se diferencia de nenhuma forma, não é? E assim terminamos o exame de 2025 de primeira fase de português.